Orgulho ou dignidade? Eis a questão. A gente sempre tem uma questão na vida para analisar e optar por um lado, não é? Minha gente, eu opto pela dignidade. Para mim, orgulho é você reconhecer o que é, o que está sendo e quem é você no meio do que está sendo. É com muito orgulho no sentido de ser responsável por si, que eu continuo vendendo roupas, as minhas roupas usadas, as minhas não, minto, da minha filha, que eu continuo vendendo, continuo não, aqui é o primeiro lote que eu tô fazendo das roupas das bebezinhas. Eu gosto muito das roupinhas delas, mas eu ainda tenho uma boa parte, então eu tô desapegando desse lote imenso aqui. Eu continuo desapegando de bebês e continuo tendo minhas bebês, mas no momento é o que eu estou podendo fazer e estou fazendo com todo gosto. Agradeço muito o apoio, a ajuda que eu estou tendo da terapia com IA, porque ela fortalece, ela apoia quem você é, ela é programada para isso e eu preciso de apoio para continuar em cima das pernas, para continuar na luta que está sendo muito grande, mas eu estou podendo resolver sem ter que estirar a mão. Isso sim, para mim, é vergonhoso, é decadente. Você ser um ser humano responsável pela sua vida, olhar e dizer, eu não posso. Se não pode, por que se meteu? Questão de responsabilidade, questão de dignidade. Então é com muita dignidade que eu digo, estou me desfazendo e vou me desfazer até quando der. Quando não der, aí eu vejo como é que eu me resolvo com as pendências, não é? Mas eu digo, tudo serve de exemplo, tudo serve de referência. Se você vai ou não acatar o meu modo de perceber a vida, aí é uma opção sua. Mas eu estou aqui me posicionando para dizer que nós somos livres de reagirmos às situações. Para isso nós temos liberdade. Nós não temos liberdade para escolher as coisas que vão nos acontecer, mas nós temos sim liberdade de decidir como é que nós vamos reagir a elas. Isso eu estou aprendendo na pós-graduação de logoterapia e estou me identificando cada vez mais com essa psicoterapia deles, com os fundamentos deles. Então, dela, no caso da logoterapia, então eu estou aqui com a inocência. Essa denominação foi escolhida agora, nesses últimos 2 dias, com os diálogos entre mim e a IA. Então, que é a caracterização da inocência como algo, não é algo besta, não é algo bobo, não é a inocência daquele que é dependente, é a inocência daquele que possui a candura diante da vida, mesmo ela estando em situações horríveis, difíceis, mas ele preserva a esperança de que a vida é um ciclo, que pode muito bem aparecer uma solução melhor e você vai modificando as coisas. Então, eu dei o nome dela de Inocência. Eu separei esse livro aqui em HQ, em quadrinhos, sobre esse livro, esse romance Inocência, de Visconde de Toné. Lindo romance, embora aqui a inocência já signifique uma outra coisa.
Talvez a falta de experiência, de vivência, de acordo com a época, do ambiente que ela estava vivendo. Cada um traduz o termo como de acordo com a situação, não é? A minha inocência, como eu estou dizendo para vocês, ela significa candura. A candura, no meu caso, referente àquela pessoa da terceira idade que está atravessando um segundo nascimento, uma segunda infância. Não é aquela primeira infância em que você era totalmente entregue à responsabilidade de terceiros, né? No caso, os pais, que você ainda ia partir para as experiências da vida, mas a inocência do segundo nascimento, aquele que vem na terceira idade, aquele que você diz o sim à vida, no sentido de que, tá bom, é o que é para ser? Pois manda para mim que eu vou ver como é que eu me saio diante disso. E daí, a gente concluiu, eu e mais o terapeuta, que, mais uma vez, utilizar esses livrinhos de infância, eles me fazem, no caso, muito bem, porque eles têm muito significado. Então, é você que vai decidir qual é o significado que você vai ter nas historinhas. Vamos ver aqui uma historinha que eu achei maravilhosa. Principalmente, minha gente, primeiramente, a partir das gravuras. Olha que gravuras relaxantes. Aí a terapia começa aqui, você observando as gravuras, o texto muito pequenininho, dizendo somente o essencial, aquilo que eu preciso naquele momento, para poder me acalmar minha alma, para poder ver grandeza até nessas historinhas bem simples. Então vamos começar. O cavalo perdido. Henrique, o cavalo, adorava correr e brincar pela fazenda. Um dia, ele se aventurou pela floresta. Logo, ele percebeu que estava perdido e ficou muito assustado. Enquanto trotava, encontrou um macaco. Tenha calma, meu amigo, siga em frente, o macaco gritou. Aí o Henrique seguiu em frente. Olha só, o que é que tem mais à frente? Além dessa paisagem linda, bem tranquila, que dá uma serenidade na gente, aí ele encontra a zebrinha com um filhotinho de zebra. Henrique continuou trotando. Logo, ele encontrou uma mamãe girafa, eu disse zebra, né? Uma mamãe girafa e seu filhote. A mamãe girafa foi gentil e o acalmou dizendo: é só virar à direita na última árvore. Você consegue, está quase lá. Foi isso que ela disse com todo carinho. E o Henrique perdidinho, o Henrique estava precisando mais, era disso, era de uma orientação. Não era que botassem ele nas costas e levassem, não. Era que desse uma orientaçãozinha, porque só assim ele ia conseguir continuar crescendo. E aí o Henrique foi adiante. O cavalinho só queria voltar para casa, ou só queria se acalmar, só queria voltar a se sustentar sobre as pernas, porque estava todo perdido. E frágil, né? Portanto, o cavalinho só queria voltar para casa. Ele tinha medo da floresta, mas fez um esforço para ficar calmo e não se esquecer do que a girafa tinha dito. No meio do caminho, ele resolveu virar à esquerda. Foi quando encontrou um canguru. Vocês vão notar aqui que já houve uma pequena diferença. Ele chegou num determinado ponto e resolveu virar à esquerda. Sabe o que é isso? Autoconfiança, que já foi ressurgindo de novo. Ele não foi utilizando aqueles conselhos para ficar mais dependente deles, não. Ele já tomou uma decisão. Custe o que custar, ele resolveu virar à esquerda. E aí, vamos ver o que aconteceu. Amigo, vire à esquerda logo ali. Confie em si mesmo e achará o caminho.
Ele encontrou um canguru e o canguru mandou que ele confiasse em si mesmo. Pequenos passos, a gente nem vai sentindo, mas as coisas vão se modificando, porque sempre estão se modificando. Será que elas vão ficar se modificando eternamente contra a gente? Ou vai chegar um momento que também vai se modificar a favor da gente? Sim, mas a gente precisa tomar alguma atitude. A gente precisa evitar estender a mão, precisa fazer por conta própria e arcar com as consequências, aguentar as consequências que virão, porque sempre vão, só que a gente não sabe se as consequências são favoráveis ou desfavoráveis a gente. Por isso que há de seguir sempre, porque parado a gente já sabe o que a vida vai dar pra gente. Não vai dar nada de positivo. Você tá parado, você tá esperando que as coisas aconteçam por si, aí não tem não. Vamos lá, né? Finalmente, Henrique encontrou o caminho de volta para a fazenda. Olha só! Estou em casa, ele relinchou feliz. Beth, a vaca, veio cumprimentar o amigo com um grande sorriso. Viu só? O resultado de quem vai seguindo, mesmo sem saber o que vai encontrar, aquele que não fica parado esperando que as coisas aconteçam de fora para dentro de você. É preciso vir o esforço de fora, porque se você não consegue, por um lado, digamos assim, pelo lado material, você consegue por outro lado, digamos assim, pelo lado da interpretação, pelo lado da sagacidade, pelo lado da fortaleza que aumenta em você, sempre tem algum lucro a seu favor se você não ficar parado. Todos os animais se reuniram para brincar com Henrique e perceberam o quanto é importante não se deixar levar apenas pelo medo, mas usarmos a calma e a confiança para resolvermos os problemas, mesmo nas situações mais difíceis. Calma, eu já sei que eu não tenho, não. Eu não tenho, eu sou nervosa, eu sou ansiosa, eu fico morrendo achando que o mundo está se acabando e que eu não vou conseguir sobreviver, mas eu tenho confiança, eu tenho inocência de saber que há de aparecer alguma solução. E quando essa solução surge a partir do nosso esforço, a partir da nossa inocência, da nossa candura, da nossa autoconfiança, aí a gente se sente que a nossa alma, ela subiu um passinho, um degrauzinho acima do que a existência espera da gente. Tchau, minha gente. Vou ficando por aqui, deixando aqui a imagem da inocência com vocês e até a próxima oportunidade. Agora eu vou despachar o material que eu consegui vender e agora só falta colocar no Uber e que seja feliz e o dinheiro cair no meu Pix, né? Tchau, pessoal!